Eu quero pedir para que você feche seus olhos mais uma vez. Eu quero orar rapidamente. Senhor, nós valorizamos a sua presença neste lugar. E nós reconhecemos que sem ela nada faz sentido, Senhor Deus. Sem ela, Pai, o livro que nós lemos são apenas letras, é apenas, Senhor Deus, filosofia talvez, mas através do Espírito, essas palavras ganham vida no nosso espírito e transformam quem nós somos. E eu peço, Espírito Santo, nos ajuda a permanecermos conectados no Senhor e capazes de sentir o Senhor se movendo, para que nós possamos seguir ao Senhor em tudo que o Senhor está fazendo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, o nome dessa sessão também leva o título da palavra, que é Santidade está na moda. Diga comigo, santidade está na moda. Você sabe que nós vivemos num país majoritariamente cristão, não é mesmo? Aqui na igreja a gente tem muita reunião. Acho que, eu não sei se é assim em outras igrejas. O pessoal lá de Floripa é reunião o dia inteiro. É muita reunião aqui. A gente tem reunião de oração, reunião do planejamento, da reunião de planejamento. É reunião que não acaba mais. E às vezes a gente tem que pedir muito iFood, tem que, comer rapidão, tem que... A Carol vai buscar o Miguel na escola, eu volto de Uber. Então a gente está sempre em contato com muitas pessoas fora do nosso ciclo. E é interessante que eu sempre ouço depois da corrida do Uber, ou pegando a comida do iFood, Deus te abençoe, né? Ou você está ali na estação de trem, alguém passa por você e fala, não, Deus me livre. E essas expressões, elas são comuns para nós, mas elas revelam o quanto o cristianismo faz parte da cultura brasileira. Em 2023, uma pesquisa feita pela Global Religion, o nome da instituição, diz que 70% dos brasileiros se dizem cristãos. Outros 5% são de outras religiões. Outros 5% não quiseram responder. E somente 20% dizem não ter religião, serem ateus. Ou seja, nós somos a maioria no Brasil. O Brasil é um país majoritariamente cristão. Carol falou um pouco sobre isso, né, amor, na primeira sessão. E essa é a verdade. Quantos aqui não conhecem pelo menos alguém que confia que existe um Deus, uma força, que antes de começar o jogo de futebol vai lá e ora o Pai Nosso, né, ou a Ave Maria, sei lá, porque crê que tem um Deus. Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite é: será que a santidade está na moda nesse país majoritariamente cristão? Porque assume-se que se nós nos professamos cristãos, nós somos seguidores de Cristo, amém? Sabe de onde veio essa expressão biblicamente cristão? Lá em Atos 11, cristãos que foram expulsos de Jerusalém, do Chipre, se reúnem lá em Antioquia. E aí alguém de fora olhou aquele povo que falava como Jesus, que vivia como Jesus, que tinha uma missão ligada, igual à missão de Jesus, e olharam e falaram: esses caras aí, eles são os mini-cristos, esses caras são cristãos. Então a gente entende, pela Bíblia mesmo, que se alguém se professa cristão, logo essa pessoa, ela está dizendo o seguinte: olha, eu sou um seguidor de Cristo. E logo essa pessoa diz, por consequência, eu sigo o caminho que Cristo andou aqui na terra. Então logo ela está dizendo, eu caminho um caminho de santidade. Logo seria natural dizer que sim, santidade está na moda. E eu pergunto para você mais uma vez: você acha que santidade está na moda no Brasil? Sabe, numa dessas conversas onde alguém falou um Deus abençoe, foi no meu treino de jiu-jitsu, eu gosto muito de jiu-jitsu, acho que o segundo lugar que eu mais frequento depois da igreja. E aí um cara descobriu que eu era pastor, e ele falou: é da hora, pô, você deve matar o diabo na força do braço, né? Matar o diabo na porrada. E aí ele falou: também sou da igreja, pô. Eu falei: caramba, que legal, nós estamos juntos aqui em comunhão, tem um irmão para eu falar da fé, a gente orar junto pelos outros caras. E aí a gente falou rapidamente, ele era de uma outra igreja, e ficou super feliz que eu também era cristão. E eu saí do treino animado, a gente trocou de roupa, e aí ele saiu primeiro, e aí eu saí na sequência. Quando eu saio, tá lá o cara, esperando o carro dele, a gente estava esperando o nosso carro chegar do estacionamento. Aí tá lá o cara fumando o beck dele, e falando para mim assim: Deus é... E falou uma palavra que eu não posso falar, senão eu perco meu emprego aqui. Deus é top, né? Usando outra palavra. E eu, E aí ficou um nó na minha cabeça assim, não era o cara que... Por quê? Porque para nós é fácil falar que nós somos cristãos sem termos o compromisso de caminhar o caminho que Cristo andou. E aí, a gente talvez olhando para esse cenário,
A gente pode ir lá para o nosso Instagram, a gente pode abrir lá a nossa TV e ver as atrocidades que nós temos visto na sociedade atualmente. Gente, o meu Instagram, às vezes, esse maldito vício que a gente tem às vezes, né? Eu fico preso lá e quando termino, eu falo, gente, eu estou enojado. É tanta história de filho matando pai, pai matando filho, e o irmão que roubou o irmão, e traição, e você fala, gente, o que está acontecendo com o mundo? Definitivamente, santidade não está na moda no mundo que nós vivemos. Agora, tem uma esperança, porque nesse mundo tem igreja ainda, amém? E a igreja é muito relevante no Brasil, em São Paulo, aqui na Leopoldina, por exemplo, a Church é uma igreja muito relevante. E a gente às vezes acha que então a igreja sim está vivendo esse slogan de que a santidade está na moda, mas eu não preciso nem contar as histórias para vocês, para nós entendermos que esse mesmo desafio nós passamos como igreja brasileira. Eu vi semana passada, na verdade no final de janeiro, dia 30, uma notícia de um pastor que chamou 6 crianças no seu gabinete pastoral, e ali ele cometeu absurdos com essas crianças, que vocês sabem do que eu estou falando, e aí ele foi pego em flagrante, e aí no caminho do gabinete pastoral até a prisão, ali os policiais narraram que ele foi cantando louvores no carro. Afinal, santidade está na moda. E aí então a gente vê que nem na igreja a santidade está na moda. E aqui eu falo da igreja brasileira, cara, quantos casos de pastores que nós falamos, é um homem de Deus se corrompendo, e sabe, eu não estou aqui para ser acusador de ninguém, mas os fatos são evidentes, a gente não pode negar, de que tem sido poucas pessoas, ou não tem sido a maioria de homens e mulheres de Deus que tem um compromisso radical com a santidade dentro da casa do Senhor. E aí isso nos faz às vezes talvez olhar para a história de Jesus e falar, não, peraí, no tempo de Jesus sim, santidade estava na moda, porque afinal Jesus era o verbo vivo encarnado, era o Filho de Deus manifesto, era o Deus que fez 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão, é o Deus que andou sobre as águas. Nos tempos de Jesus sim, santidade estava na moda. Mas eu quero ler com você o texto de Marcos, no capítulo 1, versículo 2 a 8, que diz assim, Marcos capítulo 1, versículo 2 a 8, que diz assim: iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: envia o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia as roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava: depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que eu não sou digno nem de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com fogo e com o Espírito Santo. A gente vê aqui essa fala de Marcos e do nascimento do ministério de João Batista, e talvez a gente fale, sim, santidade estava na moda. Mas quando você vai olhar o relato desse início de ministério de João Batista através de Lucas, a gente vê que o governador daquela época era um homem chamado Herodes. Então olha só a situação política da situação, desse nascimento do ministério de João Batista. Herodes era um homem que tinha uma mania demoníaca de perseguição. Ele achava sempre que alguém estava lá para passar o pé nele. Então ele casou-se 10 vezes, mas uma das suas esposas, que ele amava de verdade, Mariana. E aí a história diz que ele mandou matar todos da família da sua esposa, com medo de algum dia alguém querer tirá-la dele. E aí Herodes está lá feliz com Mariana. Um dia ele decide que ele também vai matar a sua sogra. Ela foge para o Egito, ele manda alguém buscar e mata ela. Afinal ela poderia um dia querer tomar dele o trono dele. E aí depois que ele mata a sua sogra, ele pensa o seguinte: bom, eu matei a família da minha esposa, eu matei a sogra, acho que é melhor matar minha esposa, que ela vai querer se vingar de mim.
E aí ele mata a mulher de seu coração, aquela a quem ele amava, mata Mariana. E ainda tinha ali seus filhos, vai vendo a história, gente, da bênção política que era. Tinha seus filhos, foram estudar e serem intelectuais. E aí eles começam a ficar inteligentes, e a sua irmã, uma Jezabel, disse assim para ele: ó, Herodes, é bom você também ficar de olho neles, porque eles estão ficando inteligentes, eles têm ali o seu sobrenome, cuidado. Sabe o que ele faz? Manda ir alguém, capatazes, irem atrás de seus filhos e estrangulá-los, porque ele tinha medo de um dia eles querem tomarem um trono. Olha o nível do governante daquela época. Quando Herodes, ele descobre que um menino nasceu lá em Belém, que muitos diziam que ele seria o Messias do povo de Israel, ele fica surtado e fala: não, pelo amor de Deus, precisa fazer algo. Ele manda matar não só aquele menino, mas todos os meninos, para evitar que isso aconteça. E como se não fosse suficiente as tantas outras maldades desse homem, no dia que ele está prestes a morrer, ele chama a sua irmã, aquela abençoada lá, e disse assim: olha, no dia que eu morrer, por favor, eu quero que você mate um nobre, um ancião nobre de cada família real, um ancião de cada família nobre, porque eu quero que as pessoas chorem no meu velório. E eu estou sendo enfático em narrar a maldade desse homem, para você nunca mais reclamar dos seus políticos. Porque olha assim, era um cara doido, mau, ou seja, os tempos de João Batista eram tempos de hostilidade política. E aí mais uma vez você pode falar: então Lucas, eu cansei desse joguinho, então eu sei que pelo menos a igreja naquela época sim estava em santidade. Mas a primeira coisa que você precisa saber é que até esse chamado de João Batista, o Senhor não tinha falado mais com seus profetas. E quando você vai ler em Lucas, diz que naquele tempo quem eram os sumos sacerdotes? Anás e Caifás. Se você já leu o Antigo Testamento e foi um vitorioso de passar por Levítico, que é difícil, ali a genealogia até acabar, você viu que o Senhor deixou claro que Ele queria apenas um sumo sacerdote. Então por que será que ali em Lucas diz que nos tempos de João Batista tinham Anás e Caifás, dois sumos sacerdotes, como líderes religiosos? Porque naquele ambiente a religião e a posição de sumo sacerdote se tornou um cargo conquistado a peso de ouro. Ou seja, até a igreja estava corrompida. Nem na igreja a santidade estava na moda. Lucas, que mensagem é essa no domingo à noite? A mensagem é sobre o fato de que muitas vezes parece que nós estamos sendo engolidos pelas trevas. Mas em tempos de adversidade como os de João Batista, em tempos de trevas densas como as nossas que nós vemos hoje, o Senhor levanta remanescentes para si. Porque de fato, meu irmão, a santidade não estava na moda, mas lá no deserto ecoava-se uma voz que clamava: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Eu quero te falar uma coisa, meu querido, nós precisamos entender que não interessa quem é o político que está sentado na cadeira presidencial. Nós cremos em um Deus que levanta remanescentes para virar a mesa e estabelecer o governo do Senhor aonde a igreja está. Nós precisamos resgatar em nós essa fé, essa esperança, essa confiança. Sabe, essa mensagem não é triunfalista, meu irmão. É uma verdade bíblica. E João Batista é levantado em um tempo de caos político, em um caos religioso, para anunciar e preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero refletir sobre 3 pontos que tem a nos ensinar a respeito da vida de João Batista e do seu compromisso com a santidade. A primeira é: não se intimide pelos tempos sombrios, porque quanto maiores são as trevas, mais necessária é a luz. Versículo 4 e 5 do Evangelho de Marcos diz que ele apareceu no deserto, diga comigo, deserto, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão de pecados. Diz assim: gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saíam para ouvir João. Sabe, para quem já esteve em Israel, eu já tive a oportunidade de ter, graças a Deus, sabe que lá é um lugar quente, com força, meu irmão. Eu sou muito calorento, inclusive agora eu estou virando pastor pentecostal de usar o paninho,
porque eu começo a transpirar e esses dias eu estava ministrando louvor aqui e pingando de suor, assim, porque eu transpiro muito. E aí uma irmã no chat, por favor, levem um papel para o pastor Lucas. Aí o irmão embaixo, papel para o pastor Lucas. E o chat começou a virar, papel para o pastor Lucas. E aí eu falei, gente, tá bom, chegou a hora de eu comprar o meu paninho. Irmãos, não se preocupem, eu tenho meu paninho hoje. O que eu estava falando? Eu fui para Israel e era um calor danado, mas é interessante que mesmo eu transpirando muito, lá é tão quente, tão seco, que o suor parece que é tipo água na chapa quente, sabe? Você não transpira, porque é muito quente, é seco. Agora imagina esse calor multiplicado por sei lá quantas vezes no meio do deserto. É lá que estava o raio de João Batista pregando uma mensagem que era completamente intragável. Não era uma mensagem de, olha, você vai vencer, você vai prosperar. Era assim, ô raça de víboras. Isso me mostra muito um modelo que a igreja muitas vezes abandonou. Porque pouco a pouco, meus irmãos, diante de tantas ofertas que nós temos lá no YouTube, no Instagram, ou diante de tantas igrejas que nós temos no Brasil, nós estamos tão acostumados com tantas conferências que o cristão contemporâneo, em 2025, se tornou sommelier de culto. Se tornou um sommelier de presença de Deus e de unção de ministros. Então eu entro num culto como esse e falo, olha, esse louvor não está muito ungido não. Fecha os olhos, faz assim. Tá, o Senhor não veio. A nuvem foi embora. Esse louvor... A igreja se tornou um termômetro. E a gente é bom em falar, tá frio, tá quente, tá frio. Aqui tem fogo, aqui é uma geladeira. E uma igreja com uma doutrina diferente, uma liturgia diferente. Ali é frio, aqui na minha igreja é quente. E João Batista nos mostra que o chamado para aqueles que andam em santidade não é ser uma pessoa que tem a capacidade de diagnosticar a situação, mas uma pessoa que tem o potencial de influenciar a situação do ambiente onde está. João Batista não procurou os principais palcos e conferências para pregar a sua mensagem, mas ele tornou, através da graça do Senhor, o deserto um lugar ermo, vazio, seco, árido e quente, na maior church de Jerusalém. A palavra diz que as pessoas vinham da Judéia. E meu irmão, não era um caminho tranquilo que eles iam de Uber não, era montanha, sobe e desce, talvez dias, horas caminhando debaixo de sol, para ouvir uma mensagem que geraria transformação. E meu convite para você nessa noite é começar a se perguntar, será que eu tenho tido esse compromisso com a santidade, a ponto de aonde eu pisar a planta dos meus pés, ali eu gerar diferença? Agora, nós como igreja muitas vezes, nós somos influenciados e amoldados dos ambientes que nós vamos. Tem crente que aqui na igreja o cara só fala todos os sobrenomes de Deus. Para ele começar a oração, são 15 minutos só para terminar falando o nome de Deus. Deus é excelentíssimo, magnificantíssimo, soberaníssimo, e vai. O cara sai da porta, é palavrão, Você fala, gente, não é possível. Por quê? Porque esse cristão não é um termostato, é um termômetro. A igreja recentemente colocou termostato em alguns locais, que é basicamente um aparelhinho onde você clica lá, olha, aqui o ambiente está 30 graus, eu quero que fique 20 graus. Você clica e ali começa a mudar o ambiente, a temperatura vai ficando mais amena. Ou o contrário, se tiver muito calor, muito frio, você quer ficar mais quente, você clica ali e o termostato ele dita as regras do jogo. Sabe, meu querido, a gente fica às vezes como igreja olhando para a situação do mundo e fala, meu Deus, que caos, e se esquece que quando as trevas crescem, mais propícia é a situação para que a luz de Cristo brilhe através de nós. Sem perceber, as trevas preparam um palco perfeito para o anúncio da luz de Cristo aonde nós estivermos. Já parou para pensar nisso? Que o diabo ele é tão bom em enganar a gente que a gente se perde no próprio personagem, porque ele vai e faz as trevas crescerem, e ao invés do cristão falar, opa, cada vez mais a luz é necessária, o cristão fala, meu Deus do céu, nós estamos perdendo espaço, e a agenda, e não sei o que lá, meu querido, você carrega a força, a pessoa, a mente que criou o universo dentro de si. Não se intimide. Quanto maiores forem as trevas, mais propício é o ambiente para que a luz de Cristo brilhe naquele lugar.
O diabo quer nos fazer crer que nós estamos perdendo espaço, mas ele se esquece que é ele que está preparando espaço para que Cristo seja anunciado. Meu irmão, a igreja não é um quartel-general. Sabe, preste atenção nisso que eu vou te falar aqui. Algumas vezes nós, como pastores, a gente usa expressões e tem um contexto, uma licença poética, mas algumas dessas expressões elas são repetidas fora do contexto e vão gerando uma crença gera um comportamento repetido gera uma cultura. E uma das culturas que a igreja começou a ter é de que nós somos um quartel-general. Mas o que é um quartel-general? É uma base onde as pessoas vão apenas, se preparam e ficam lá, e elas são capacitadas e municiadas, e até aqui sim, a igreja é um quartel-general, porque as pessoas vêm, são capacitadas. Mas um quartel-general por si só, ele não é ele não é um ambiente de batalha. Um quartel-general é um lugar do soldado ser capacitado e municiado. Eu quero te falar que o quartel-general é uma área, é um departamento da igreja. Mas a igreja é uma frente de batalha, meu irmão. A igreja é uma força celestial de avanço do reino de Deus. Não é o que Jesus fala para Pedro? Fala: Pedro, sobre esta pedra que é Jesus, dessa revelação que você teve, eu edificarei a minha igreja. O que ele fala? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu querido, a igreja não foi constituída para ficar na defensiva, só se capacitando, só se instrumentalizando e se defendendo dos ataques, sabe, do maligno. Somente não, nós somos chamados para saquear o inferno e expandir o conhecimento de Deus por toda a terra. Nós precisamos entender que sim, os tempos são sombrios, mas tudo aquilo que nós recebemos no quartel-general da igreja, que é uma parte da igreja, serve para que nós possamos pisar lá fora e levar a luz de Cristo e espantar as trevas aonde nós formos. Nunca se esqueça que você é um soldado chamado não somente para o quartel, mas para a batalha que já está vencida pelo nome de Jesus. Porque a batalha que nós estamos batalhando, meu querido, não é nem sua, nem minha, nem do pastor Lamartine, nem dos irmãos do F-Hop. A batalha que nós batalhamos é a de Jesus Cristo. É a batalha que o Senhor já venceu, e o diabo sabe disso. O que ele pode fazer para nós é apenas nos enganar e nos distrair. Por isso, o meu convite para você nessa noite, em primeiro lugar, é: não se intimide pelo quão densas as trevas são. Mas toda vez que você ver um ambiente sombrio, toda vez que você ver um ambiente cheio de trevas, onde as trevas aparentam estar reinando, saiba que ali existe um chamado para você, um soldado preparado no quartel do Senhor. Em segundo lugar, o que nós vemos é que a verdadeira santidade, ela não é anunciada, mas ela é facilmente percebida. O versículo 6 vai dizer que João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestres. Quem aqui já foi no centro de São Paulo? Gente, centro de São Paulo é um negócio assim, é uma aventura. Você está andando assim, do nada sai um irmão ali, não sei de onde, fala: e aí, mano, beleza? Eu sou ninja, sabia? Um assunto que não tem pé, não tem cabeça, e sem introdução, né? Que é assim que os irmãos do centro de São Paulo eles agem. Eles falam sem introdução, e você tem que correr atrás para entender o que ele está falando. Sabe que eu sou ninja? Uma vez eu vi uma briga entre dois, um homem e uma mulher em situação de rua, lá no centro, e óbvio, a gente está aqui rindo, mas é muito triste a situação deles. Mas cara, eles têm uma persona muito diferente, eles ficam desumanizados, entre aspas, porque não toma banho, e o cabelo cresce, você não consegue, sabe assim, ver. E aqui, me entenda, não desumanizados no valor deles, mas na figura mesmo. Às vezes eu estou passando, hoje faz tempo que eu não vou no centro, mas você passa, você vê ali um montoado de roupas, você nem percebe que tem alguém dormindo lá. Quem já passou por isso? Durante a pessoa se levanta e fala: meu Deus do céu, que situação. Mas eu quero te falar que talvez João Batista se parecesse muito com esses homens, meu irmão. Pensa comigo, um homem morando no deserto não tem air fryer. No deserto não tem ar-condicionado, no deserto não tem frigobar. E aí está lá um cara com roupas que ele que ele cortou de um couro de camelo, um cinto de couro, e o cara, ele não quer comer, sei lá, que tem no deserto, cobra, lagarto, não, ele quer comer gafanhoto e mel silvestre. E aí a gente às vezes fala: nossa, que cara
esquisito, mas a verdade é que João Batista, ele tinha um chamado de um voto, que a Bíblia vai chamar em Números de voto de Nazireu. Abre comigo a Bíblia em Lucas, no capítulo 1, por favor. Olha o que diz lá, num texto que é paralelo ao que nós lemos de Marco, falando sobre João Batista. Diz assim, que ele nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer, fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor, fará o coração dos pais voltar para os seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Aqui nós vemos que João Batista, ele foi chamado para um voto de Nazireu, que tem lá em número 6, não dá tempo de ler agora, mas abre lá depois, número 6, se eu não me engano é do 1 ao 8 ou 18, está lá no começo de número 6, que diz que algumas pessoas voluntariamente poderiam se separar para o Senhor. E elas não poderiam passar navalha sobre seus cabelos ou sobre a sua barba, elas não poderiam tomar bebida forte, não poderiam comer nenhum tipo de fruto vindo da videira, uvas não poderiam comer, não poderiam encostar em morte. Tinha uma série de regras ali. E no versículo 8 diz que essas pessoas seriam separadas e estariam consagradas ao Senhor. João Batista era um homem que decidiu se separar e se consagrar ao Senhor. É um homem que decidiu viver um estilo de vida diferente. Ninguém obrigou ele a isso, mas ele decidiu que ele vivesse esse estilo de vida. Então assim, o estereótipo dele era muito característico. Talvez naquela época, hoje nós não conhecemos pessoas, pelo menos não tão facilmente, que fazem esse voto de Nazireu. Mas naquela época, talvez alguém passasse com o cabelão grande, com a barba grande, e falaria, esse homem é Nazireu. E aí ela vai num casamento, aí eles servem lá uma bebida, um vinho, né? E aí ele fala, não quero, obrigado. E aí a pessoa olha e fala, putz, ele deve ser Nazireu, esse rapaz aí. Ou seja, existia uma marca muito clara de pessoas que escolhiam viver em santidade com o Senhor através desse voto. E aí sabe o que é interessante? Que às vezes a gente olha para esse tipo de situação e de ilustração e acha que para nós sermos santos nós precisamos apenas parecer ser santo. Mas eu quero que você entenda que santidade é diferente de religiosidade. Sabe o que é religiosidade? Religiosidade é você ter num wallpaper no seu celular um versículo bíblico, mas com esse mesmo celular você ir ver filmes e fotos pornográficas. Religiosidade é talvez você ter um peixe evangélico atrás do seu carro, mas você só comprou esse carro para que as pessoas pudessem ver como você venceu na vida e como você é rico. Isso é religiosidade. Religiosidade é você estar preocupado com a lei escrita no papel e os usos e costumes e o jeito que um crente tem que ser, mas você não tem a palavra do Senhor escrita no seu coração. Religiosidade é você vir num culto como esse e às vezes levantar suas mãos no louvor e falar, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e alegria, mas você não consegue gastar 10 minutos do seu dia em comunhão, um devocional com Ele. Religiosidade é isso. Eu quero dizer que o chamado do Senhor para a sua igreja não é de religiosidade, mas é de santidade. Porque a religiosidade, ela tem um compromisso em ser anunciada, para que ela traga glória para quem a detém. Mas o chamado do Senhor é sim para que nós sejamos diferentes, não para que os outros percebam, mas para que Cristo e a mensagem seja anunciada através de nós. Então nós vemos que João Batista sim é diferente e não é forçado, no entanto, por mais que ele não force ser diferente, por mais que ele não anuncie a santidade, ela é facilmente percebida. Era um homem bronco, que tinha cabelos e barbas compridas, comendo mel e gafanhoto no meio do deserto. Qualquer um que olhar fala, tem algo diferente nesse cara. E sabe o que o Senhor tem me feito refletir uns tempos para cá? Quando olham para nós, homens e mulheres de Deus, que se dizem santificados e separados, qual é a diferença que eles veem em nós? Meu irmão, qual é a diferença que os seus colegas de trabalho veem em você, que carrega o Criador dos céus e da terra no seu coração? Qual é a diferença? Sabe, meu irmão, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, e eu não faço para você, eu faço para mim mesmo, e eu peço para que você faça para si mesmo. Qual é a diferença? Nós temos consumido conteúdo como aqueles que não servem a Cristo e não andam em santidade consomem. Nós temos ido a lugares e ambientes que aqueles que não servem a Jesus Cristo vão.
e estão presentes. Nós temos criado os nossos filhos igualmente aqueles que não servem a Jesus Cristo. A verdadeira santidade, ela não é anunciada, mas ela precisa ser percebida. A luz, quando entra num espaço escuro, todo mundo vê. Se nós apagássemos as luzes desse salão e eu levantasse talvez o meu celular, você ia ver de longe, tem alguma luzinha ali. Se você já andou no mar, de navio, alguma coisa, que é tudo muito escuro, você vê de longe a cidade chegando, porque aonde há trevas, a luz brilha facilmente. E se você não tem sido notado como diferente de alguma maneira, meu querido, saiba que talvez você precise fazer uma reavaliação dos seus comportamentos, da sua postura. E sabe, entenda que essa mudança não é superficial, mas é de dentro para fora. É no seguinte lugar: Senhor Deus, será que eu tenho vivido uma vida compatível com os valores e princípios do reino de Deus? Afinal, nós já sabemos pela vida de Jesus que o chamado daqueles que andam em santidade comumente é na contramão do mundo. Nós sabemos pela boca de Deus mesmo, através da palavra, que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Nós precisamos avaliar muitas vezes o nosso comportamento, entender se nós temos nos misturado muito facilmente, alguma coisa está errada. A verdadeira santidade, ela não é anunciada, mas ela sempre é percebida. Mas por último, o que nós vemos com a vida de João Batista é que a santidade, ela é uma aliança integral. Sabe, João Batista, ele teve a oportunidade de entregar parte do ministério dele para o Senhor. Os textos que narram o chamado dele dizem que enquanto ele pregava cheio do Espírito Santo e com autoridade, e as pessoas eram ali sendo conduzidas ao Evangelho, alguns sondavam entre si no seu interior: será que é esse o Messias? Será que é esse o Cristo que nós esperamos? E João Batista, mesmo sem ouvir, ele entende o que está rolando, a pergunta no ar, e ele interrompe aquela reflexão e diz: ei, eu não sou digno de desatar as sandálias daquele que virá após mim. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Ou seja, eu não quero nenhuma parte da glória que não me pertence. O compromisso de João Batista com a santidade era tamanho que ele estava disposto a perder a sua própria vida por esse compromisso, por essa aliança. Mas, meus irmãos, entendam, do fundo do meu coração, eu falo isso com muita humildade, mas eu sinto muitas vezes que a santidade para nós cristãos é um acessório que nós só colocamos domingo para vir para a igreja. Então eu vou, tomo meu banho, eu coloco meu anel, eu coloco meu relógio, a minha roupa, e aí eu coloco os meus brincos, e eu coloco a santidade, e venho para o culto e digo: santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus. Mas nós nos esquecemos que o Senhor está mais interessado com aquilo que nós fazemos ao sair dessa unidade aqui, e com o que nós fazemos lá nos desertos, nos lugares de trevas. Mas muitas vezes a aliança para nós, a santidade para nós não é algo integral, é algo parcial. Senhor, eu te darei a minha vida, o meu tempo, o meu recurso, a minha energia, mas somente durante os momentos do culto. E a gente não fala isso, mas é assim que nós agimos com o Senhor muitas vezes. Mas João Batista tinha tamanho compromisso com a santidade, que a palavra diz que o Herodes, aquele louco do começo que eu falei, ficou enciumado dele, mandou prender, e um dia pediram a cabeça dele numa bandeja. E João Batista foi tão fiel com a santidade, com o chamado do Senhor para ele, que ele falou: se precisar eu perco a minha vida. E não só ele perde a vida, mas decapitam João Batista, levam a cabeça dele numa bandeja, porque ele entendeu que, sabe, eu não tenho mais nada para mim mesmo, mas a minha vida é para glorificar e honrar ao nome do Senhor. Eu não sou a mensagem, eu sou apenas um mensageiro. O compromisso com a santidade, ele é integral. Tiago 4 vai dizer o seguinte, no versículo 4: aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E eu lembro uma vez que eu vi esse texto, eu fiquei escandalizado, eu falei: gente, é muito difícil assim, porque eu quero ser amigo do mundo também, mas, sabe, parece forte essa afirmação. E eu fui pesquisar, eu falei: talvez Tiago esteja querendo dizer sobre uma amizade mais profunda. Aquele que é um amigo profundo do mundo, aí sim é inimigo de Deus. Aquele que está em aliança com o mundo é inimigo de Deus.
E eu falei, eu vou pesquisar. Meu pastor Lamartine, eu vou olhar o grego. Vou ver o que está falando. Deve ter algum segredo, alguma chave escondida. E eu vou trazer essa revelação e eu vou abalar no culto do deslocado. Brincadeira, essa reflexão eu tive há muito tempo atrás. E aí eu fui pesquisar e eu vi que, na verdade, a definição da palavra amigo ali no hebraico é um nível raso de afinidade. Um nível, seria como para nós em português, um colega. Meu irmão, olha o peso da fala de Tiago. Aquele que brinca, que flerta com o mundo, aquele que tem uma simpatia pelo estilo de vida do mundo, aquele que tem uma simpatia, que quer ser coleguinha do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aonde nós estamos com a cabeça de achar que nós podemos ter aliança com o mundo, falar como eles falam, se portar como eles portam, ir aos ambientes que eles vão, sem entender que aquele que é amigo do mundo tem inimizade com Deus, que nós chamamos de Senhor. Meu irmão, o chamado da santidade para nós, e eu clamo a Deus para que com a graça dEle, do Espírito dEle, essa mensagem possa entrar no seu coração. Sabe, que você não olhe para mim só como alguém falando uma mensagem, mas que o Espírito de Deus aplique isso na vida onde você precisa, na sua vida onde você precisa. O chamado de Deus é para que nós tenhamos um compromisso integral com Ele, onde nós falamos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quiser de mim, o Senhor terá. O Senhor não tem parte de mim. O Senhor não tem parte da minha vida, dos meus costumes e valores. O Senhor não tem parte dos meus recursos. O Senhor tem tudo de mim, afinal, você conquistou esse direito naquela cruz, morrendo por mim, pagando o preço proporcional à minha vida com o seu sangue. Sabe, eu creio no fundo do meu coração que o Senhor quer levar jovens, e eu falo primeiro para jovens que estão nessa conferência deslocados, jovens que não vão se render aos manjares do palácio real, mas que permanecerão fiéis até que isso custe a sua vida, até que isso custe emprego para você, que isso custe a você, acesso a mesas. Eu creio de fato que o Senhor está levantando uma geração de homens e mulheres, a despeito da idade, pode ser jovem, adulto, velho, mas que tem um compromisso radical com a santidade, que dizem, eu não quero me misturar com o mundo, eu pertenço ao Senhor. Sabe, meu querido, eu não sei na prática como será isso, mas isso começa com uma decisão interior, dizer, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor não gosta, eu não quero gostar, aquilo que o Senhor gosta, eu quero gostar, aquilo que o Senhor anseia, eu quero ansiar, Jesus. Sabe, a igreja evangélica não precisa de mais conferências, meu irmão. Eu amo a igreja, por isso que eu trabalho em uma delas, na Rea Church, mas eu tenho visto que a gente está se acostumando a encher cultos, sabe, mas o reino de Deus não é sobre isso. Nós fomos chamados para sermos o remanescente, aquela voz que clama no deserto e que não diz, você prosperará ao aceitar Jesus, mas dirá, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. E a minha oração do fundo do meu coração, como pastor de jovens, como pastor nessa casa, é que nós sejamos uma geração que ousa caminhar o caminho da santidade e que ousa trilhar a vocação de João Batista, que diz, Senhor Deus, eu consagro ao Senhor os meus dias, eu consagro ao Senhor o meu trabalho, os meus recursos. Sabe, eu quero falar algo para você. O meu sonho de infância sempre foi enriquecer, foi prosperar, e eu sempre fui cercado de pessoas com muitos recursos. Estudei em um colégio onde as pessoas tinham muito dinheiro, e o meu sonho foi, um dia eu quero sentar no restaurante como os pais desses meninos sentam, e pagar a conta para todo mundo, e viajar de primeira classe, e esse foi o meu sonho. Mas junto com esse sonho tinha uma vocação do Senhor no meu coração, que veio antes da minha mãe saber que eu era um homem. Mãe, está ali no fundo, levanta a mão. Uma vez um homem de Deus pôs a mão na barriga dela e disse assim, um homem que está na sua barriga será um levita. É ou não é, mãe? E eu cresci nessa sombra profética, de que o Senhor tinha um chamado para mim no ministério, e aí essa sombra profética não fecha a conta com o meu sonho aqui na terra. E eu lembro que eu vou seguir a minha vida e sempre em uma mão segurando esse sonho de enriquecer, e esse sonho do outro lado a vocação do Senhor para a minha vida. E eu vou para o meu seminário teológico,
fico lá integralmente vivendo para o Senhor, mas ainda assim segurando com uma mão o sonho e com outro a vocação e o chamado. Até que o dia o Senhor me enquadra em um tempo de devocional e Ele fala: Lucas, o que você quer para a sua vida? E eu lembro que eu falei, era um culto onde o pastor estava falando sobre consagração, sobre entrega. E eu falei: Senhor Deus, eu nem sei se eu consigo falar isso de maneira genuína, mas pelo menos eu quero querer te entregar meu Isaac, que é meu sonho de enriquecer. E eu lembro que eu fiz essa oração, e eu fiz uma oração em cima de um provérbio que eu sempre oro, que é: reconhece ao Senhor os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. E eu falei: Senhor Deus, eu não sei o caminho, eu não sei como, mas eu quero dizer que eu consagro ao Senhor o meu trabalho, eu consagro ao Senhor o meu casamento, eu consagro ao Senhor o meu ministério, eu consagro ao Senhor o meu sonho. Faz na minha vida a sua vontade. E sabe, sem perceber, eu comecei a viver o que esse provérbio dizia, porque eu achava que estava caminhando para o lugar, mas eu não percebia que existia uma mão conduzindo meus pés. E eu lembro que um dia, quando eu voltei do seminário, eu decidi vir trabalhar na igreja de fato, porque mesmo vindo depois do seminário e trabalhando na igreja, eu ainda fazia engenharia de produção, segurando o meu sonho, porque vai que tá errado aqui no ministério, eu tenho ali um plano B. E o dia que eu falei: mano, eu vou para cima com tudo, virei as costas, comecei a fazer teologia, vim para a igreja. E eu lembro que eu parei, olhei para trás e falei: uau, eu não percebi, mas os meus pés me levaram de encontro com a vontade dele. E sabe qual foi a minha oração para ele? Senhor, muito obrigado, porque do seu jeito foi muito melhor do que o meu. Eu queria enriquecer, mas o Senhor me deu uma herança e uma recompensa que homem nenhum pode dar. A sensação de estar no centro, no centro da vontade de Deus. E hoje, eu, a minha esposa, Jesus Cristo, eu e minha esposa, nós trabalhamos nessa igreja. E pela graça de Deus, nós vimos ontem 1000 jovens se entregando ao Senhor. Não porque era eu quem estava pregando, não porque era um pastor famoso que ninguém sabia quem ia pregar, mas porque o Senhor encontrou em nós um sim e um amém. Eu quero dizer para você, meu querido, que o compromisso que o Senhor tem para os seus filhos com a santidade, ele é integral. Talvez ele te custe muito, talvez você tenha a sensação que está perdendo algo, mas se algum dia você tiver a graça de olhar para trás, você vai ver que o caminho dele é muito melhor do que o seu, que os pensamentos dele são muito mais altos do que os seus, que o jeito dele é muito melhor do que o seu, e que ele é capaz de fazer infinitamente melhor do que você pensou e imaginou. Queria te convidar a fechar seus olhos no seu lugar. Eu quero fazer uma oração em primeiro lugar por você que entrou neste lugar aqui e tem vivido um compromisso, uma aliança ou uma parcialidade na sua santidade com o Senhor. E você sim entregou o seu domingo à noite para o Senhor, você vem no culto. Você sim entregou o seu filho, talvez trazendo ele no culto de jovens, mas você sabe que existem partes da sua pureza, da sua integridade que você não entregou para o Senhor ainda. Sabe, enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor me mostrava a mão dele envolvendo alguns corações e atraindo para si. A grande beleza desse voto de Nazireu é que era um compromisso voluntário, que era um convite aceito de maneira voluntária. E o Senhor, enquanto preparava essa mensagem, mostrou as mãos dele envolvendo alguns corações e falando: Lucas, eu vou atrair alguns filhos a esse nível de consagração, a esse compromisso com a santidade de maneira integral e plena. E eu sinto que o Senhor nessa noite está tornando algumas pessoas que eram ofertas parciais em sacrifícios vivos que são completamente consumidos no altar.
Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e você nem entendeu o que eu falei direito, mas você sente no seu espírito algo te chamando para mais do que só ser um domingueiro, mais do que só ser um frequentador da igreja. Como diz em Oséias, você sente um laço de amor e de afeição envolvendo seu coração. Eu quero dizer que essa é a doce presença do Espírito Santo. O meu único pedido para você é que você não resista a esse convite. Não tem vida mais digna, mais gloriosa, mais próspera do que caminhar na certeza de que nós estamos no centro da vontade do Senhor. Por isso, se você nessa noite ouvir essa palavra, sentiu que você precisa se consagrar por inteiro ao Senhor, eu quero te fazer um convite. Enquanto o F-Hop conduz a gente em adoração, quero que você venha aqui na frente, se coloque de joelho e faça a sua oração ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, eu te entrego o meu Isaac nessa noite. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor pede de mim. Não tenha vergonha de fazer isso, mas que esse seja um voto sincero do seu coração. Sabe, chega de vir em apelo só por emoção, mas que de maneira madura, como um homem, como uma mulher de Deus, você diz: eu quero viver para o Senhor integralmente. A minha existência nessa terra não é para nada mais, a não ser para glorificar o nome do Senhor. Se você sente esse chamado no seu coração, vem aqui na frente, coloque em joelhos e faça oração ao Senhor. No seu lugar, se você quer concordar com essa canção, com essa oração, coloque a sua mão no coração e diga: Senhor Deus, em todas as tuas promessas para minha vida, o Senhor tem o meu sim e o meu amém. O Senhor tem o meu compromisso integral. O Senhor tem a minha renúncia. O Senhor tem a minha entrega. Diga assim: Senhor Deus, me dá coragem. Diga isso forte: me dá coragem de gastar os meus dias aos pés do Senhor. Me dá coragem de ver uma vida para a sua glória. Senhor, eu quero clamar para que o Senhor levante João Batistas nesse lugar, Senhor Deus. Homens e mulheres que não fazem cálculos, Pai. Homens e mulheres que não olhem para trás, que não segurem no arado, mas que tenham uma radicalidade ao seguir ao Senhor, Deus. Nós não precisamos de mais pastores, nós não precisamos só de mais igrejas, de mais conferências. Nós precisamos de mais santidade, de mais temor, de mais reverência. Aquele que é rei, que é digno e que merece as nossas vidas, Senhor Deus. Eu oro para que o Senhor derrame sobre a sua igreja nessa noite um temor santo, uma reverência. Nós não queremos brincar com o Evangelho, Senhor Deus. Nós não queremos brincar com o Evangelho, Pai. Mas nos lembra daqueles homens e mulheres que foram lançados, Pai, para serem mortos por leões, Senhor Deus. Daqueles homens e mulheres que foram enterrados vivos, que foram crucificados, decapitados, porque decidiram não abrir mão da santidade. Nos lembra disso, Senhor Deus. Eu clamo para que esse compromisso com o Senhor ecoe no nosso espírito, Senhor Deus. E eu oro especialmente pelos jovens que aqui na frente estão, Senhor Deus. De joelhos diante do Senhor, eu quero clamar para que no dia de hoje o Senhor os marque com a sua presença, Pai. Nós podemos nos esquecer de palavras persuasivas, nós podemos nos esquecer, Senhor Deus, de canções, mas não tem como fugir de um toque do Senhor no nosso espírito. Por isso eu clamo, Senhor Deus, marque estes jovens, que o seu sangue seja como um selo no coração de cada um deles. Não são os jovens, os mais velhos, aqueles mais experientes, Senhor Deus, que o Senhor continue juntando para si nazireus, homens e mulheres consagrados, que vivem para a honra e para a glória do seu nome. Eu peço que você feche seus olhos mais uma vez. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, preste atenção no que eu vou te falar. Se você nunca fez uma oração dizendo: eu quero me consagrar, ou seja, me separar para esse Senhor, me entregar para Ele, confiar a Ele os meus erros, os meus acertos, os meus sonhos e ambições. Se você nunca fez uma oração entregando o seu coração para Jesus Cristo, nessa noite existe um convite diante de você.
E se ao longo dessa palavra você sentiu um toque no seu coração, um ímã, sabe, invisível te atraindo para essa mensagem, te atraindo para esse Senhor, e você não sabe o que é, eu quero te falar que esse toque, esta mão te atraindo, é o Espírito Santo de Deus. E o que eu peço para você e te convido é: não resista ao toque do Espírito Santo, porque nesse momento Ele está te convidando para viver uma vida como foi a de João Batista, como foi a vida daqueles apóstolos que conheceram a Cristo e decidiram viver com um propósito. Se nessa noite você quer entregar a sua vida para Jesus e dizer: Senhor Jesus, seja meu Senhor, levante suas mãos no seu lugar que eu quero orar com você. Alguém nesse salão quer entregar a vida para Jesus pela primeira vez hoje? Não tenha vergonha, lá no fundo eu vejo uma mão levantada. Existe mais alguém? Não se constranja, meu irmão, nós fizemos essa oração um dia. É uma decisão que parece irracional, mas no fundo não é irracional mesmo. É o Espírito soprando no nosso coração. Vou perguntar uma última vez: caso você queira entregar sua vida para Jesus, levante sua mão, eu quero orar com você. Se algum irmão puder chegar na mão lá atrás, no fundo, eu não vejo nenhuma outra mão, mas para a irmã que levantou a mão lá atrás, que quer entregar a vida para Jesus, coloca a sua mão no seu coração, minha irmã. Alguém chegou até a irmã lá no fundo? Coloque sua mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Diga a Ele assim: me perdoa pelos meus pecados, me perdoa por negligenciar ao Senhor, mas diga assim: eu quero te conhecer, Jesus, e quero que o Senhor seja o meu Senhor e me guie nessa vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você puder, minha irmã, acompanhar o irmão que orou com você, ele vai te fazer mais uma oração. Eu não consigo te ver, mas alguém está aí com você agora. E se mais alguém fez essa oração, eu peço que você acompanhe esse meu irmão que está com a mão levantada. Se você entregou a vida para Jesus pela primeira vez, siga meu irmão da consolidação, a minha irmã, que eles vão orar com você mais uma vez. Mas eu só peço, meu irmão, que nós tenhamos compromisso com essa palavra, sabe, com esse chamado do Senhor, de que o Senhor quer para si homens e mulheres que decidam gastar os seus dias aos pés da cruz. Pode te custar algumas coisas, mas vale a pena. Amém? Deus te abençoe, meu irmão.